5h21, Cláudio destacou aqui no bloco anterior o avanço da vacinação aqui no país. De fato, a vacinação está avançando, mas tem faltado segunda dose aí para aplicação da vacina da AstraZeneca em alguns estados. São Paulo está nesse bolo. Hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve aqui em Guarulhos, no centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. Marcelo Queiroga destacou, para surpresa de muita gente que acompanhava ele neste evento, que no Brasil existe, na verdade, um excesso de vacinas e elogiou a distribuição feita pelo governo federal. Há excesso de vacina, na realidade, né? O Brasil já distribuiu 260 milhões de doses de vacinas e 210 milhões já foram aplicadas. Hoje nós vamos enviar doses para vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com a primeira dose. Agora, naturalmente, há um anseio em se avançar, por exemplo, nessa dose de reforço ou terceira dose, naqueles indivíduos que são mais vulneráveis. E o Ministério da Saúde, com o Programa Nacional de Imunização, apoiado em decisões técnicas, decidiu, a partir de hoje, autorizar a vacinação dessa terceira dose nos idosos acima de 70 anos com a vacina Pfizer. Por quê? Porque essa foi a posição dos especialistas. Isso não é uma decisão isolada do ministro. Os esquemas heterólogos para a dose de reforço são os mais aceitos, porque eles promovem maior imunogenicidade. Então temos que caminhar juntos, falar a mesma língua, e aí nós teremos o resultado que já colhemos hoje. Além de São Paulo, registraram aqui problemas com a segunda dose da AstraZeneca, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Claro que o governador de São Paulo falaria algo sobre o assunto, né, Bruna Barbosa? Não deixou barato na coletiva de hoje no Palácio dos Bandeirantes. Boa tarde para você. Boa tarde a todos vocês. Essa é pelo menos a terceira vez que o governador já faz críticas diretas, explícitas ao ministro da Saúde. Rebateu, diz que não há excesso de vacina nenhum em São Paulo. São Paulo, inclusive, que recebeu hoje 344 mil doses da Pfizer. Aquelas doses que estavam atrasadas, o governador até disse e pediu ao Supremo. O Supremo obrigou o Ministério da Saúde a fazer esse envio que foi feito. Essas doses já chegaram aqui no estado, mas o governador rebateu essa informação, diz que não há excesso de doses e diz também que não vai seguir a recomendação do Ministério da Saúde de diminuir o intervalo da vacina da Pfizer de 12 para 8 semanas. O governador João Dória diz que não recebeu o quantitativo de doses suficientes e fez pressão em cima do ministro Marcelo Queiroga. É curioso isso, né? O Ministério da Saúde, que promete vacinas, não entrega vacinas. Promete prazo, descumpre prazo. Recomenda que não se use máscaras. Agora quer dar opinião aqui em São Paulo e fazer avaliação sobre o estado que mais vacinas aplicou. O primeiro estado a decretar o uso de máscara, o primeiro estado a fazer um centro de contingência e que segue até hoje respeitando a ciência, a medicina e a vida. O Ministério da Saúde não tem nada a ensinar a São Paulo. Aliás, o ministro Queiroga é o quarto que ocupa essa posição. Precisa ter cuidado, porque daqui a pouco vão escolher o quinto. Diferentemente aqui da capital, o estado de São Paulo também não vai priorizar a vacina da Pfizer na terceira dose de idosos, como recomenda o Ministério da Saúde. O governo paulista insiste que não recebeu doses para essa aplicação. E já que eu estou falando aqui de vacina, a partir de amanhã o governo de São Paulo volta a aplicar a segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que estão com o esquema vacinal atrasado. Isso será possível graças às 458 mil doses do imunizante que o estado recebeu hoje à tarde, por volta de 2 horas. Apesar da chegada desse novo lote, a intercambiabilidade de vacinas ainda não está completamente suspensa, porque todo o estado ainda precisa ser abastecido. A gente ouve agora a coordenadora do Plano de Imunizações de São Paulo, Regiane de Paula. Os movimentos, eles são sempre conjuntos, eles não são movimentos isolados. As grades são enviadas em tempo oportuno. Não adianta chegar hoje uma grade de AstraZeneca para algo que tinha que ter sido feito na sexta. Por isso que nós, de forma emergencial, usamos a vacina da Pfizer. Vamos voltar a usar a vacina da AstraZeneca para completar o esquema vacinal daqueles que precisam e têm essas vacinas a serem vencidas a partir de agora.
E finalmente hoje o Butantan concluiu a entrega do contrato com o governo federal, 100 milhões de doses da Coronavac, faltava um pouco mais de 5 milhões, o Instituto liberou hoje à tarde e acabou, não tem mais nenhum contrato com o Ministério da Saúde. Então agora doses da Coronavac ainda serão distribuídas para São Paulo, o governo do estado tem um contrato de 30 milhões de doses com o Butantan, além disso o Instituto também agora pode dar doses, fornecer doses em outros contratos com estados e países interessados, o que já deve começar a acontecer na próxima semana. Sem mais vinculações. Obrigado, Bruna. É importante a gente destacar mais uma vez, né? Todo dia a gente faz isso, lembrando do uso político eleitoral da vacina, né? Por todo mundo. Fica aí os políticos fazendo discursos, etc. Olha, por acaso até esse número, sem saber dessa polêmica ainda, ou quer dizer, pelo menos eu não estava inteiramente inteirado dela, e como eu trouxe aqui no início do programa, o número de vacinas que já foram distribuídas, que estão distribuídas até agora em todos os estados, né? São 258.790.000 vacinas, quase 260 milhões de doses de vacinas que já foram distribuídas, das quais 215 foram aplicadas. Então, estamos falando aí, grosso modo, de 45 milhões de vacinas que estão em poder dos estados, né, para, certamente, primeira dose, para quem ainda falta, etc., e também, sobretudo, para segundas doses, né? Isso certamente justifica a afirmação do ministro de que há abundância de vacinas, não só vacinas que já estão em poder dos estados, como mostram esses números são da plataforma independente de monitoramento de vacinação, vacinabrasil.org, que é só entrar no site e estão lá todos os números, né, indicando exatamente o número de vacinas distribuídas, vacinas aplicadas, estado por estado, e também vacinas de primeira dose, vacinas de segunda dose, de dose única, de segunda, enfim, todos os detalhes estão nessa plataforma, que é muito bem feita, e apontam, portanto, um número hoje líquido, né, de vacinas nas mãos dos governos estaduais da ordem de 45 milhões de doses. Portanto, vacina já está distribuída, né? Nem vacina que tá contratada, porque vacina contratada para ser entregue ao Brasil totalizam mais de 600 milhões de doses, né? Destas, o Brasil recebeu alguma coisa à volta de 260 milhões de doses, já as distribuiu e, como eu disse, aí foram aplicadas 215 milhões. Eu acho que o país acaba perdendo tempo, né, com esse tipo de polêmica quase infantil, né? As pessoas querendo se aproveitar, os políticos tentando se aproveitar da vacinação da forma que melhor lhe convém do ponto de vista eleitoral, né? Nós temos um Programa Nacional de Imunizações que existe desde lá do final dos anos 70, 1970 e início dos anos 1980. O PNI é um programa já muitas vezes premiado no mundo inteiro, em razão da excelência das suas especificações, das suas estratégias e, portanto, sobretudo para governantes que nunca enfrentaram uma situação como essa, a recomendação mais que aponta para o bom senso é de simplesmente seguir a orientação do Programa Nacional de Imunizações, né? Quando o governador disse que não vamos seguir a orientação do PNI, está feia a coisa. Pois é. Agora, você bem falou, Cláudio, sobre o uso político dessa questão da vacinação. Eu só acho que o ministro poderia ter dado uma ponderada nessa fala dele, porque justificar para todo o contingente de pessoas, homens e mulheres que ficaram aí 15 dias correndo de posto em posto atrás de vacina e não conseguia, eu acho que fica meio inexplicável, né? Enfim, mas essa não é uma responsabilidade do Ministério da Saúde nem do Programa Nacional de Imunizações. Acho que talvez faltou a questão é que os estados e municípios, vários deles, anteciparam a vacinação para ficar bonito na foto. Então, anteciparam faixas etárias, anteciparam tudo isso para dizer, nós estamos aplicando primeiro vacinas em menores, em adolescentes de 14 anos. Tá?
nós, né, estamos na frente e tal. Só que não explica que aquela primeira dose que estão aplicando ali naquela faixa etária para batalhar a manchete nos veículos de comunicação, aquilo ali é vacina que deveria estar sendo usada em segunda dose. Chegou um ponto que faltou, não tem jeito. Ou segue a orientação do Ministério do Programa Nacional de Imunizações, ou vai acontecer isso. Aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em vários estados e municípios cujos gestores desatenderam ou desobedeceram ou não observaram os critérios estabelecidos pelo PNI para batalhar, para criar factoide, batalhar manchetes, etc. Sem dúvida. Além disso tudo, ainda teve um atraso real na entrega de doses da AstraZeneca. Então, a gente fica numa discussão política. A gente fica numa discussão política sobre de quem é a culpa. O que importa, querido ouvinte, é que a nossa campanha não parou. Não me interessa quem foi o culpado. A AstraZeneca não conseguiu entregar, atrasou por 15 dias. Mesmo assim, a nossa média de aplicação de doses por dia hoje está em 1,5 milhão e não parou. Infelizmente, teve uma falha logística que, em algum momento, tem que ser explicada. Ok. O ponto importante é, nossa campanha não parou, nossa campanha continua, a dose de reforço começou a ser aplicada, agora formalmente hoje o ministro da Saúde dá o pontapé ali por parte do governo federal, mas já tem mais de 140 mil doses aplicadas, a gente tem 65% da população vacinada com a primeira dose e 35% com a segunda dose. Quando esse 65% chegar a 85%, a gente vai ter o Plano Nacional de Imunização hoje estaria terminado completamente. Então, as doses, o ministro disse que já foram distribuídas para isso, é começar a dose de reforço e garantir mais uma proteção aos idosos. E, de novo, eu dei uma olhadinha no calendário para ver qual é a regra. Quem é que vai tomar a dose de reforço, Cris? Quem tem mais de 70 anos e que tomou a sua segunda dose há mais de 6 meses. E eu chequei no calendário, a segunda dose foi aplicada para quem tomou lá com mais de 70 anos no comecinho de março. Então, dá para começar a aplicar a dose de reforço, respeitando o que está dizendo o Plano Nacional de Imunização. E não pode parar, a proteção dessas pessoas é importantíssima, porque o pessoal com mais de 70 é o mais suscetível, né, a uma redução da proteção garantida pela vacina e que sofre mais com o agravamento da doença. Então, começa agora a aplicação de dose de reforço. Quem ainda não começou, está valendo. Tanto para pessoas com mais de 70 que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses, como para pessoas que têm problema de imunidade, os imunossuprimidos, que aí sim tem um prazo só de 28 dias do intervalo da segunda dose para tomar essa dose de reforço. Então, a campanha não acabou, está seguindo e a nossa média de vacinados só caiu um pouquinho ali, aplicados por dia, de dose por dia, no 7 de setembro, mas depois recuperou o fôlego e continua subindo. E vamos seguir com a nossa campanha, porque é ela que está garantindo um monte de outros números positivos que a gente está dando aqui no Bastidores, inclusive. Eu estou no foco aqui, ó. Minha segunda dose é semana que vem. Eba! Já tem Olha, 3 despertadores para me lembrar, como se eu fosse esquecer, né? Mas, continua torcendo para que não haja falha novamente, né, Cris? Para que não falte vacina. Sem dúvida. 5h34.